É um privilégio poder estar aqui hoje com a Patrícia e poder hoje partilhar fazer as perguntas, não? Entrevistá-la para podermos conhecer um bocadinho mais a Patrícia e sermos abençoados com a mensagem que ela traz para nós. Quem concorda? Quem quer? Eu quero receber, então eu estou com muita expectativa, como eu já disse para ela. A Patrícia é a líder do nosso Ministério de Crianças aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, e eu tenho o privilégio e a honra de conhecê-la já há alguns anos e ter estado assim um bocadinho mais perto dela. Então, vamos começar. Pode ser, Patrícia? Estás boa? Sim? Tranquila? Olha, que tal se começamos, começas contando aqui a todos os que estamos hoje, como conheceste Jesus, como iniciou este caminho de jornada com a igreja, sim? Bom dia, igreja. Então, eu conheci Jesus quando eu tinha 11 anos, mas mesmo eu comecei aos 10, porque eu comecei a ir à igreja com a melhor amiga da minha avó, que era a irmã Clementina, que está aqui a filha dela, a Helena, hoje, e então aquilo foi muito importante na altura, porque eu fui com 10 anos em novembro de 87 e eu aceitei Jesus depois, não de uma forma normal, com o apelo que acontece dentro das igrejas por norma, não num retiro, como muita gente diz também, mas por incrível que pareça, eu aceitei-o quando eu estava a partilhar a uma colega minha na escola, e por mais incrível que pareça, o local é um bocado estranho, mas foi numa casa de banho da escola. E eu partilhava que estava a conhecer Jesus, que estava a ir à igreja e como aquilo tudo estava a mover a minha vida, enquanto criança que eu era. E ao dizer isto tudo à minha colega, eu comecei a chorar. E senti um amor tão grande, que naquele momento eu percebi, que até disse a ela, que Jesus tinha se tornado o meu melhor amigo. E para mim foi aquele momento em que eu aceitei Jesus. Claro que quando depois partilhei na escola dominical, que Jesus era o meu melhor amigo, eu tinha aceitado ele na minha vida, mas foi assim, não foi com apelos, foi de uma forma muito diferente da qual muitos têm experiência, mas cada um de nós tem a nossa própria experiência e a minha foi desta forma, não é? Deus não trabalha connosco de todas as formas, porque nós somos todos diferentes. E então o interessante é a forma como Ele trabalha com todos nós. E isso é que é deslumbrante, ver o mover de Deus na nossa vida. Que bom. Tu achas que isso tem a ver também, esse peso tem a ver os estares agora no Ministério de Crianças, Patrícia? Tem relação? Tem sem dúvida, por outras experiências que eu vivi. É um ministério que bate o meu coração. Eu não sou mãe, mas eu viro-lhe-oa para defender uma criança. Ela é mãe. Portanto, eu posso não ser mãe, mas eu tenho a criança ou o adolescente muito presente na minha vida. E eu percebo o sofrimento que eles trazem dentro deles, porque as pessoas acham que a criança e o adolescente não têm problemas. Desenganem-se, têm muitos problemas. E isso é preciso ser visto com olhos empáticos e com amor, não é? E então precisamos de pessoas na igreja que tenham esse olhar empático por estas faixas etárias. Já agora o nosso convite, precisamos de pessoas para o Ministério, está bem? Ok, de crianças. A maioria aqui, se calhar, já viu a Patrícia alguma vez? Sim? Tantas mãos, muito bem. Mas Patrícia, tu trabalhas aqui também na ECMAVE, no dia a dia, não é? E podes contar para quem não sabe como é que aconteceu isso, essa história? Ok, foi que eu era voluntária no Café Convívio, uma parceria com o Desafio Jovem há muitos anos atrás, e numa das conferências do Desafio Jovem em agosto, houve um chamado para quem tinha chamado a tempo inteiro para trabalhar na igreja, servir a Deus. E naquela noite, o auditório de Fanhões, para quem conhece, aquilo é grande e estava cheio de gente. Eu estava cá em cima nas galerias. E quando eu dei conta, eu estava na frente do altar ajoelhado e alguém a orar por mim. Eu não sei como é que eu lá fui parar. Eu sei que eu estava lá. Isto foi aos 17 anos. E agora eu olho aqui para a malta mais nova que está aqui deste lado, pessoal. Quando vocês tiverem uma chamada, seja ela aos 15, aos 10, aos 17, aos 20, e ela não vai acontecer logo. Porque Deus vai trabalhar na nossa vida. Deus precisa de nos forjar, de nos limar arestas para depois nós podermos servi-lo a tempo inteiro. Porque servir a tempo inteiro é desafiante diariamente. É para quem tem barba rija, não é para quem... Porque não é fácil. Há contratempos, há tristeza, há choro pelo meio. Então, eu recebi a chamada aos 17 anos na Conferência do Desafio Jovem. Eu comecei a servir a Deus aos 31, em novembro de 2007. E foi numa altura mais estúpida que eu jamais pensei que fosse acontecer.
porque eu tinha acabado de perder o meu pai e 1 semana e meia depois eu tenho o pastor Henrique a ligar para mim: olha, tenho um desafio para ti, não queres vir trabalhar para a igreja? E eu: agora Deus, what? Que é isto? Tanto tempo de espera e numa altura tão complicada que eu estava a viver, Ele trouxe isto à minha vida. Então, eu vivi muita coisa nesse meio, quis desistir muitas vezes, mas eu tinha o chamado lá dentro, aquilo batia no meu coração. Então, eu fui trabalhar, Deus trabalhou a minha resiliência, a minha espera, a minha impaciência, porque eu sou um bocado impaciente e eu quero ver as coisas a acontecer. Eu sou alguém de resultados, de ver resultados finais. E quando isto acontece é muito difícil a espera. Mas eu não perdi o foco, nem a determinação daquilo que eu ouvi. Estava lá. Chorei babirranho pelo caminho, porque eu sou um bocado drama queen. Eu choro, mas eu sacudo a água do capote. Mas eu sou assim. E então Deus sabe como é que eu sou. Então Ele trabalhou comigo nestas condições. Nunca perdendo o foco, a determinação e sabendo que Deus está no processo. Muito bom, é verdade. Vamos dar uma salva de palmas a Deus e a bênção que estamos a receber a ouvir a tua história, Patrícia. E agora uma pergunta mais, só para fechar a entrevista. Neste último ano, aconteceu alguma coisa? Queres contar algum testemunho para nós sobre algum desafio que tenhas tido? Neste último ano, como vocês sabem, a minha mãe esteve internada no hospital. E no dia 14 de janeiro eu estive aqui em cima do púlpito a pedir orações à igreja, as quais eu agradeço profundamente, porque no meio da oração do povo que Deus se move, sem dúvida alguma. E eu digo isto a toda a gente: se tiverem problemas, partilhem com a igreja, seja de doença, seja a nível de uma casa, seja a nível de desafio profissional, porque Deus move-se no meio da oração do seu povo. E nós podemos ver isso na palavra de Deus quando o povo de Israel já estava saturado de viver aquela vida que tinha no Egito e fez o clamor que fez a Deus. E Deus trouxe a resposta ao clamor deles. Então que nós possamos fazer a mesma coisa, igreja, que nós possamos clamar a Deus, orar a Ele, porque as coisas acontecem. E foi com essa oração de toda a igreja que a minha mãe hoje pode estar aqui e pode ter sobrevivido a tanta coisa. Eu no dia 14 estive aqui e pedi orações à minha mãe por um AVC hemorrágico que ela tinha tido, porque era aquilo que os médicos me tinham dito a mim e ao meu irmão no hospital. Na segunda-feira, dia 15, eu fui ao hospital na hora do almoço e o médico olhou para mim e disse-me: olha, as notícias que eu tenho não são as melhores. O quadro é muito complicado. Eu vejo um quadro com muita neblina, muito nevoeiro, ao qual eu não sei para que lado é que é meio de virar. Eu pensei: ora bolas, o que é que se passa aqui? E ele começou a dizer: a minha mãe não tinha só tido um AVC hemorrágico, como um traumatismo craniano. Minha mãe estava com gripe A e a cereja em cima do topo do bolo foi uma septicemia que ela apanhou no Hospital São Francisco Xavier. E os valores da septicemia estavam mesmo lá em cima, nos píncaros. E ele disse-me que não havia chance alguma. Tudo o que a medicina estava a fazer já estava a ser feito e que ela provavelmente não ia sobreviver durante essa semana. Eu, ao ouvir aquilo, fiquei ok. E depois ele acabou de falar aquilo e aquele corredor do hospital estava num silêncio profundo, o que é muito raro dentro dos hospitais. Era uma coisa muito estranha mesmo. Olhando para trás eu percebi que era estranho. Porquê? Porque eu tinha uma voz que, enquanto o médico falava aquilo, quando ele acabou, a voz repetia: eu estou aqui, eu sou. E o médico voltou a repetir toda a história do problema da minha mãe. E quando ele acabou, a voz voltou a dizer: eu estou aqui, eu sou. E mais uma vez o médico voltou a repetir. E no fim ele disse-me assim: está a perceber aquilo que eu lhe estou a dizer? E eu: sim, eu estou a perceber tudo aquilo que o doutor me está a dizer. E a voz voltou a dizer: eu estou aqui, eu sou. E eu pensei: eu não estou doida, o médico está aqui, estou eu, mas não está aqui mais ninguém. Ok, Deus, tu estás aqui. E eu confiei que Deus estava ali comigo. Eu saí daquele hospital, irmãos, não com uma sentença de morte. Eu saí de lá a flutuar. Eu julgava que estava assim nas nuvens, a pairar no ar, nas nuvens. E eu pensei: eu estou doidona de vez, agora é que eu endoideci. Porque eu ouço o médico a falar uma sentença de morte para a minha mãe. Tenho uma voz que me diz: eu estou aqui, eu sou. E eu venho a flutuar pelo caminho. E não sei se sabem, a paz é alguma coisa que é sobrenatural. E naquele momento eu experimentei este fruto do Espírito, a paz sobrenatural de Deus. Porque senão eu não tinha conseguido sair daquele hospital com esta sentença de morte e com um quadro clínico destes, muito difícil mesmo. E eu pensei: bem, eu vou confiar naquilo da voz que eu ouvi. Eu cheguei aqui à igreja e depois a Paula estava aqui e perguntou-me: então como é que foi? Quais é que é as notícias da tua mãe? E eu disse: olha, saí de lá com uma sentença de morte. E ela assim: como assim? Não sei o quê. E naquele momento o meu emocional veio ao de cima e eu comecei a chorar. A Paula abraçou-me e depois ela fez a mesma oração, irmãos, da voz que me tinha falado. Ela dizia:
Deus, tu estás com a Carmita naquele hospital, e porque a tua palavra diz que tu és, e tu és Deus, no dias de hoje. Então o eu sou voltou, o estar lá no hospital voltou, ou seja, a oração da Paula confirmou aquilo que Deus me tinha dito. E isto é extraordinário, e eu percebi, ok, foi uma semana difícil que eu vivi, mas foi uma semana do sobrenatural intenso da vida de Deus na minha vida. Eu tinha pedido a Deus em 2023 que eu queria viver o sobrenatural de Deus. E Ele trouxe-me este sobrenatural desta forma para eu experimentá-lo. Mas isto aconteceu lá atrás, em 2020, através deste livro. O pastor Carlos está aqui, foi ele que me desafiou a ler este livro. E naquele dia, quando o pastor Rogério chegou à igreja com uma caixa cheia de livros, eu estava a resistir para não ir à caixa, porque eu sou um bocado consumidora de livros. E eu decidi que naquele mês eu não queria gastar dinheiro em livros. Eu estava quietinha no meu canto, chego ao pastor Carlos e eles falavam e eu, contar carneiros para não ir à caixa. E de repente aparece-me o pastor Carlos: Patrícia, este livro é bom para ti, este livro vai mudar a tua vida, tu tens que ler este livro, tens que ler este livro. Eu, ok, pronto, ok, eu rendo-me, eu vou ler o livro. Li este livro transformou a minha vida, irmãos. Através deste livro, ela tem uma história bombástica, mulheres. E a minha vida estava um bocadinho desenxabida, como eu costumo dizer, sem sal em 2020, 2019. Era uma vida muito corriqueira e eu não queria ter mais aquela vida corriqueira. Eu queria sentir a adrenalina de Deus na minha vida. E ao ler este livro fui impulsionada a buscá-lo e a viver esta vida de adrenalina. Viver com Deus, o reino de Deus, é viver em adrenalina constante, não saber o dia da manhã e confiar nele plenamente. E este era um dos pontos fracos que eu tinha na minha vida. Era entregar totalmente a minha vida a Deus, porque um bocado ansiosa como eu sou, os ansiosos não querem controlar sempre alguma coisa. Mas aqui eu descobri que eu não posso ter controle sobre absolutamente nada, porque quem tem o controle é o nosso Deus. Então, mulheres, eu desafio-vos a ler este livro. Se querem viver o sobrenatural de Deus, a buscá-lo, busquem-no. Porque a palavra dele diz: quem busca, acha-me. Se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Então, busquem e vivam a adrenalina de Deus, porque é desafiante diariamente. E eu não trocava nada desde 2020 até agora, porque têm sido coisas incríveis que Deus tem feito na minha vida e a forma como Ele se tem movimentado na minha vida é incrível. Eu podia estar aqui o resto da manhã a contar pequenas coisas e grandes que Ele tem feito, mas só porque eu rendi a minha vida na totalidade dele. Eu fiz uma rendição, como ela aqui diz, arriscada, porque é a única forma de tu viveres o reino de Deus, é de uma forma arriscada. Obrigada. Obrigada, Patrícia.